o amor de Deus. Quando começarmos a viver o verdadeiro amor, não tem como, não terá como o Senhor não deixar derramar a sua bênção. Não terá como. Irmão, o amor é um pouquinho difícil para quem não tem. É um pouquinho difícil, mas é preciso exercitar. Amar o teu irmão. Às vezes o irmão não te fez nada, mas é para não foi com a cara do irmão. Que isso? Mas você diz que é cristão. Que Deus você serve? Nosso Deus é amor. Deus é amor. Quem não ama não tem Jesus. Não há meio termo. Então se esforce a amar o teu próximo. Quando você amar o teu próximo, Deus vai derramar a bênção. A bênção vai abrir portas na tua vida. O próprio Deus diz que devemos amar até o nosso próprio inimigo. E o nosso inimigo não é amar de fingimento, não. É de verdade. Sabe por que Deus diz para amar o teu inimigo? Para ganhar esse inimigo, essa pessoa para ele mesmo. Porque não é da vontade de Deus que as almas se percam. Aleluia. Oh Deus, queremos estar aqui diante do trono para te adorar, Senhor. igreja pode sentar. Esse é o momento da mensagem bíblica.
Vamos convidar então o nosso pregador de hoje, o irmão Abraão, para tomar o seu lugar. Saúdo a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Se mesmo sentados, de forma reverente, vamos abrir a palavra do Senhor em Mateus capítulo 6. E vamos ler de forma responsiva os versículos 24 ao 34. Mateus capítulo 6, 24 ao 34. Eu leio os versos pares, os meus irmãos leem os versos ímpares. Amém? Então, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Os irmãos? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? E por que se preocupam com o que hão de vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Vamos ler todos o 33, ao uníssono, em viva voz. Mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Amém? Busquem primeiro o quê? O reino de Deus e a sua justiça. Inclina a sua face, vamos orar. Senhor nosso Deus, mais uma vez gratos
por permitir cada um dos teus filhos estar presentes nesta casa de oração para render-lhe, Senhor, honra, glória e o louvor. Como homens, Senhor, nós falhamos, pecamos em pensamentos, em palavras, em ações. Pedimos, Senhor, começando em mim, que nos perdoe. Remova qualquer barreira que haja entre o Senhor e nós, para que a tua poderosa palavra encontre lugar fértil, onde ela possa ser implantada, germinar e dar fruto no seu tempo. Use-nos como vaso em suas mãos e faça, ó Deus, aquilo que te apraz neste dia, nesse lugar. Que seja feita a tua vontade. É isto que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, amados. Agradecer a liderança que nos confiou, penso que é o terceiro domingo, não é? Terceiro domingo do ano, para trazermos então a palavra do Senhor. Mateus 6,33 é um versículo muito conhecido, muito pregado. Entretanto, Deus tem estado a inquietar-me e manter-nos neste ensinamento. Nós lemos lá no início, o versículo 24, em Mateus, logo começa a palavra a dizer que não podemos servir a dois senhores. Porque irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar ao outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Amém? Amém? Tanto, essa introdução deste que traz: é impossível servir a Deus e ao mesmo tempo servir a Mamon. É impossível servir a outros deuses e servir ao Deus verdadeiro. E depois vai transcrevendo, dizendo: porque se preocupam tanto pela vestimenta, pela roupa, comida, alimentos? Não sois vós mais importantes que os lírios? Não sois vós mais importantes que as aves? Então aqui Deus nos traz a consciência de que você e eu somos mais importantes de tudo quanto Deus criou. Aleluia! Aleluia! O único que foi criado à imagem e semelhança de Deus é quem? É quem? O homem. E se Deus cuida das plantas, das aves, dos animais, do planeta, quanto mais você, que é a imagem conforme a sua semelhança. E depois, no versículo 33, ajudem-nos a ilustrar esse versículo. Vamos nos manter mais na Bíblia. No 33, leia comigo. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Aqui mais é o quê? Os estudantes, os que estudam português, mais é o quê? É uma conjunção adversativa. Mas busquem em primeiro lugar. Isso é importante. Portanto, Deus aqui não está a querer nos trazer a ideia de que as riquezas não são importantes, de que os bens materiais não são importantes, de que o dinheiro não é importante. Não é isso. Muitas igrejas pregam, e pregamos sobretudo no passado, que geralmente os ricos são malfeitores. É verdade, não é?
É isso que diz a Bíblia? O que é que diz a Bíblia quanto à riqueza e ao dinheiro? Não ameis o dinheiro, que é a raiz de todo o mal. Mas o dinheiro faz bem ou não faz bem? Eu gosto de dinheiro, eu quero dinheiro, aleluia. E ora por mim se você não quer dinheiro, ora para que Deus multiplique as minhas riquezas, aleluia. Mas Deus aqui está trazendo uma ordem de prioridade, mas além das coisas que você busca trabalhando, você estuda, você faz negócios, você investe, você é empreendedor, entre tantas coisas que você está envolvido, a primeira coisa que você precisa buscar é buscar a quem? Deus. Ordem de prioridade. Porque na vida há coisas importantes, há coisas menos importantes, há coisas que nem importantes são. São vaidade e vaidades. E nós nos ocupamos tanto nas coisas vaidosas, nas coisas temporais, passageiras, e nos esquecemos da essência daquele que é a fonte de tudo. E a nossa mensagem tem hoje como tema compromisso com Deus. Ele é um tema composto, início, renovação e compromisso com Deus. Mas o nosso pastor Benedito já passou por aqui e falou um pouco sobre o planejamento, falou das regras, dos princípios. Então eu vou me concentrar um pouco no compromisso com Deus. Nós estamos tão comprometidos com coisas passageiras e que deixamos a Deus de lado. Nós nos ocupamos de tanta coisa e muitas das vezes temos um compromisso com Deus marcado há 1 mês, 2 meses, mas de repente aparece uma coisa banal, de repente eu já tenho uma justificativa para dizer ao pastor, ao líder, olha, não conte comigo porque na família fulano morreu. Mas nem vive contigo. 6 meses, 1 ano você nunca lhe visitou. Contigo ou sentigo, essa pessoa vai ser depositada lá no Camama, mas você rompe, quebra todos os compromissos por causa de alguma coisa que aconteceu. E muitos de nós nem nos damos trabalho de justificar quando falhamos aos compromissos para explicar no dia seguinte. A empresa esperava por ti, você não chegou, não trabalhou e nem antecipou para que colocassem alguém no teu lugar. E passam 2 dias, 3 dias e você chega lá com um papel de óbito, um papel de casamento, um papel qualquer que justifica, mas aquele dia passou e aquela coisa que devia ser feita não foi feita. E isto se reflete no desenvolvimento tanto das nossas famílias, assim como da nossa nação. Aleluia! O nosso país não está atrasado por causa somente da corrupção, também por causa de pessoas sem compromisso. Pessoas sem compromisso. Na empresa, se somos 100, é quase impossível que um dia encontre 100 pessoas. Na saúde, no Ministério da Educação, em lugares que você chega lá, o médico não está, mas ele tem consultas marcadas. Pessoas que vão, voltam, vão e passam meses porque o médico não está. Nós criamos uma cultura de falta de compromissos e levamos na normalidade. Isso não vem de Deus. Aleluia. Diga ao irmão que está ao seu lado, isso não vem de Deus. Porque o nosso Deus é um Deus de compromisso. Ele disse, seja o teu sim, sim. Aleluia. O teu amém, amém. Quando você dizer sim ao pastor, você tem que estar em nome de Jesus. Aleluia. Mas quando você falha, está a falhar diante do Senhor. Quando você dizer a alguém na reunião, eu estarei, você não está, você está em falta diante de Deus. É normal faltarmos. É uma cultura. Onde eu estudei, eu lembro-me, não me lembro,
14 anos, um único dia que faltei na escola. Porque quando tem dor de cabeça te dão, o que te dão? Aspirina, não é? Ou diazepam, paracetamol. E você entra na escola e você estuda. Não me lembro o único dia ter faltado. É uma questão de cultura. E não se reprova fácil lá, não se reprova. Só reprova quem tem problemas mentais. Mas por causa da cultura, todos os santos dias tem na sua consciência: eu vou estar na sala. Com o pé a doer, a memória deixa de pensar. A barriga a doer, a memória deixa de pensar. E estávamos lá por causa da cultura. Se você vai em Japão, dificilmente o autocarro atrasa. Se ele atrasar 1 minuto ou 2 minutos, te dá um papelzinho para você levar a empresa, justificar, e te devolve o seu dinheiro da passagem. É uma questão de cultura. E nós aqui criamos tal cultura de justificativas, é o óbito, é o casamento, é não sei o que, o alambamento e não sei quanto, e nós criamos compromisso acima do compromisso e nunca cumprimos um compromisso. E o país está atrasado porque nós não somos homens e mulheres de comprometimento. Aleluia! O ministro que vem para inaugurar a obra ou vem para implantar atrasa 4 horas. Eu estive numa feira aí que vieram países europeus, que estavam lá, Estados Unidos, Canadá e por aí fora, e homem que devia inaugurar o primeiro dia da feira atrasou 4 horas. Quem vai empreender num país assim? Sem ar-condicionado, calor em todo lado, naquela antiga fila. Quem vai preferir isso? Quando você chega lá na entrada do aeroporto, por causa da vacina de uma doença que não existe na Europa, você fica lá 2 horas parado por uma vacina que não existe. Quem vai querer visitar Angola se você e eu não temos compromisso com o desenvolvimento? Nós pensamos em nós, esquecemos que eu sou a referência, eu sou protagonista da mudança da minha família e da mudança da minha nação. Aleluia! O compromisso começa contigo e comigo, aleluia. Mas nos comprometemos com coisas banais. E Deus está dizendo: olha, não se preocupe com essas coisas. Busque em primeiro lugar o quê? Busque em primeiro lugar o quê? O reino de Deus. E todas estas demais coisas que eu sei que você precisa dela, eu vou acrescentar, aleluia. Ordem de prioridades. Quando você inverte a ordem, você começa com o fracasso. Isso acontece no casamento. Você busca primeiro por tua conta, para depois trazer a Deus atrelado, vem com um mundano e traz na igreja, e você já está namorado, já fez o pedido, já fez o alambamento, já está casado, para depois batizarmos em cima, abençoarmos em cima, e você não tem um casamento abençoado, porque queres trazer Deus atrelado à tua decisão. É o contrário, busca primeiro a Deus, e Ele trará a esposa e o marido que você precisa, aleluia. Quando você busca primeiro a mulher para querer trazer a Deus, esquece, depois do casamento, o teu marido só virá no dia 25 e no dia 31 na igreja. Aleluia. Porque está na forma que você e eu buscamos as coisas. Por que Deus em primeiro lugar? Porque Deus conhece o teu passado, aleluia, Ele sabe ou não? Ele conhece o teu presente e Ele conhece também o teu futuro. Antes das coisas começarem na tua vida, Ele já sabe como vão terminar, aleluia. Por isso você precisa envolver a Deus em primeiro lugar. Você pode visitar o teu passado, mas não tens poder e autoridade para alterar o passado. Podes ou não? Podes ou não? Você que já foi bêbado, você que já foi um mentiroso, no teu passado, aquele bairro que você deixou, o teu nome ficou marcado lá como quem? Bêbados. Sim ou não? Sim ou não? O único que tem poder para alterar o teu passado se chama Cristo. Por isso ele diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já
passaram e tudo se fez novo. Ele pega o teu registro criminal, ele prega na cruz, e o diabo e os seus colegiados não têm poder de se chegar à cruz. Aí o teu passado é apagado, é alterado, e você começa um novo presente. Aleluia. Quanto tempo demora o teu presente? Quanto demora o teu presente? O tempo temos passado, presente e futuro. O único presente que Deus te deu se chama presente. E quanto demora esse presente? Quanto tempo? 24 horas? Quantos minutos? 60 minutos? Quantos? 1 segundo? Milésimo de segundo, né? Quantos milésimos de segundo? O teu presente, que é o presente de Deus, é o único presente na escala do tempo que Deus te deu autoridade para se alterar. Aleluia. E o grande problema é que o teu presente, ele só demora um instante. Se eu falar uma besteira, já está gravado, não tenho como voltar lá. Os homens até podem editar, mas lá no céu diz, livros estão sendo escritos, cada segundo, cada milésima, cada coisa você fala, diz, ou olha, ou pensa, está sendo gravado, está sendo escrito um livro, está passado, cada palavra que eu falo, daqui a uma milésima de segundo, ele se torna passado, e você não tem mais acesso ao passado. Por isso o tempo é um dos recursos mais valioso que você e eu temos. O tempo é irreversível, o tempo é esgotável, ele não pode ser repetido. Aquilo que você não fez hoje, nunca mais vai conseguir fazer. Aleluia. Eu dizia a meus irmãos, olha, esse ano tem 4 anos para estudar. 4 anos. A faculdade aqui, na maioria, demora quantos anos? 4 anos. Passaram os 4 anos, e alguns foram envolvendo outras coisas nos meios dos 4 anos que era dedicado para. Passaram os 4 anos, não terminou. Você vai conseguir terminar os 4 anos? Esquece. Agora está a estudar nos próximos 4 anos, que não era para estudar, era para abrir uma empresa, era para empregar, era para ganhar dinheiro, era para casar e fazer filhos. Está perdendo, já perdeu tempo, já não pode alterar. E Deus está dizendo, busque em primeiro lugar. Tem a ver com tempo, tem a ver com prioridade. Se você não colocar a Deus em cada milésima, em cada instante, em cada momento do teu tempo, que é o presente de Deus, você está escrevendo o teu passado, que depois não será alterado. Porque o passado é consequência das decisões do presente. Tudo que você decide agora está escrevendo o teu passado. E aquilo que vai acontecer no teu futuro é semeado também no presente. E o grande problema é que o presente é um instante, é um momento. São milésimas de segundo. E Deus está dizendo, nesse tempo tão escasso, nesse tempo esgotável e irreversível, que você nunca vai revisitá-lo e refazer a coisa, coloca a Deus, aquele que tem o poder de visitar o teu passado e aquele que tem o poder de alterar o teu futuro. Coloca Ele como em primeiro lugar, aleluia. E verá que todas as demais coisas vão acontecer na sua vida, aleluia. O seu e o meu compromisso precisa ser com Deus. Ele é quem escreve as páginas da nossa vida. Quando você inverte e coloca Deus lá no atrelado, não acontece nada, porque Ele não disputa. Lá o primeiro versículo que nós lemos, Ele já disse, ou servirás a Mamon, ou me servirás a mim. Ele não partilha a sua glória. Deus não entra nessa confusão. Ora estou com Deus, ora estou com o diabo. Ora estou na igreja, ora estou no mundanismo. Não, Ele não partilha. Quando vê que você é dúbio, é híbrido, Ele sai, te deixa sozinho. Aleluia. Ou estás com Deus ou não estás. Ele até aconselha, ou você é frio ou você é quente. Tem que se definir, ou você é mundano profissional ou você é filho de Deus. Aleluia. Aqui não há híbrido, não, Deus não aceita, Ele vomita. Ele precisa ver a ti e a mim mundanos definidos, determinados.
Ou um crente também definido e determinado, e não ora é crente, ora não é crente. Ora é digno de confiança e ora não é digno de confiança. Quando nós colocamos a Deus em primeiro lugar, nós estamos renunciando ao nosso eu. Aleluia, aleluia. O que diz a Bíblia? Aquele que quer vir em pós mim, o que deve fazer primeiro? Negue-se a si mesmo. O que mais? Pega a sua cruz, carrega a sua cruz. O que mais? E siga-me. Não é possível você e eu termos compromisso com Deus se você não negar-se a si mesmo. Você precisa anular-se, tirar o ego, a tua vontade, a tua agenda, colocar de lado e deixar Deus agora como Senhor da tua vida. Aleluia. Quando nós falamos Senhor Jesus, ficou também banalizado Senhor Jesus. Senhor significa o quê? O que significa Senhor? O que significa Senhor? Alguém que tem autoridade. Quem é que tem autoridade nos teus negócios? Temos empresário aqui? Temos empreendedores aqui? Quem decide os teus negócios? Quem manda dos teus negócios? Quando você que manda nos teus negócios, você faz qualquer negócio que te aparecer, desde que dá dinheiro. E qual é o negócio que mais dá dinheiro aqui nessa banda? Que é imediato você abre aí um lugar e você já tem dinheiro. Quem dá dinheiro aqui? Bebedeira, o que mais? Onde há prostituição, não é? Criar condições para as pessoas se prostituírem. É imediato. Esse negócio não tem nada a ver com Deus. Aleluia. Quando Deus manda no teu negócio, você determina que nos teus negócios também Deus tem que ser glorificado, exaltado. Aleluia. Aleluia. Quando Deus manda na tua escola, nos teus estudos, na tua prova, é melhor reprovar, não vai fazer cábula, porque Deus, Ele merece ser honrado no meio da prova, aleluia. Mas quando você quem manda, você vai fazer cábula. E mudamos de nome, já não é cábula, não é fraude, é a ajuda. Ajuda. Muitas igrejas têm escolas, quando chega lá dia de prova, até diáconos e pessoas líderes da igreja estão lá a estudar e a fazer cábula. E dizem que ajuda a memória, não vem de Deus. Você está a fazer fraude. Está a receber uma nota que não é tua. Estás a impressionar, mas você não aprendeu nada. Quando você sabe que é filho de Deus, tem compromisso com Deus, o Deus que você crê e acredita, Ele tem que ser honrado em todas as áreas da sua vida. Aleluia. O nosso compromisso com Deus envolve renúncia, carregar a cruz. O que representa a cruz? A cruz, o que representa? Morte. E de malditos. Não morte qualquer, a boa morte. Uma morte de cruz é para os malditos, aqueles que eram assassinos, ladrões, aqueles que cometiam crimes hediondos. É que eram reservados para a cruz. A cruz representa isso. E quando você segue a Jesus e você se compromete com Ele, você precisa carregar a tua cruz. Você precisa morrer todos os dias e viver para Ele. Aleluia. Não é possível ter o verdadeiro eu, o antigo eu, continuar a viver e você dizer que estou a viver para Deus. Para você e eu vivermos para Deus, precisamos morrer. Para que Ele reine em nós, nós precisamos diminuir. Para que Ele seja o nosso Senhor, seja o número um, aquele que comanda na minha vida, eu preciso descer. Aleluia. Isto é que é carregar a cruz. Todos quanto têm compromisso com Deus, têm fé, e eles não negociam os princípios e os valores do reino. Olha a Bíblia lá onde lemos Mateus 6:32 diz que esses que trocam a Deus por essas coisas, nos ajuda aí, projeção, Mateus 6:32, esses que se atrapalham por estas coisas, são pessoas
O que diz a Bíblia? Porque os gentios, não tem uma outra versão? Vê, confundimos gentio com quem não estudou. Uma outra versão. Preciso um interlocutor. Deixa-me ler na minha Bíblia. 32 diz: porque são os pagãos que tratam de obter tudo isso. Os pagãos. Porque são os pagãos, pessoas sem fé, sem compromisso com Deus. São as pessoas que a sua esperança, a sua expectativa está nas coisas materiais. Está nos bens materiais. A vida deles depende disso. Por isso hoje vimos lá nos TikTok e por aí fora, cada um exibir vida que não é vida dele. Pessoas no avião, mas que de facto no avião fez lá umas edições aí falsas e está a mostrar que ele agora comprou um jato privado. Vendeu uma falsa imagem, porque essas pessoas sem Deus, as suas expectativas são satisfeitas nas coisas, no ter, no conseguir. Quanto mais tenho, quanto mais conseguir. E quando não temos, então inventamos história, criamos vídeos e filmes por aí fora para aparentar o que não temos. E dentro da igreja tem pessoas que não têm dinheiro, em vez de amarrar o cinto, fazem quilape, faz quilape por aqui para aparentar o que não tem. Deus está dizendo, essa é uma atitude de pagãos. O Filho de Deus, ainda que esteja na agrura, na necessidade, ele confia no seu Redentor, porque no momento certo há de prover, aleluia. Ele não se deixa vender, não negocia os princípios do reino. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, você atrai o reino de Deus. Qual é a oração modelo que nós temos? Pai nosso, o que mais? Santificado seja, venha a nós o quê? Que mais? Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Quando eu busco a Deus em primeiro lugar, quando eu busco o reino de Deus em primeiro lugar, eu atraio o reino de Deus, e no reino de Deus quem manda é Jesus, aleluia. Quem governa é Jesus, aleluia. E no reino de Deus há princípios, há valores. Eu não posso conseguir dinheiro a qualquer custo. Eu não posso estar a fazer business com esquemas de qualquer custo, porque no reino de Deus há valores. Você não precisa negociar os teus valores por coisas materiais, os teus princípios por coisas materiais. Busca Deus em primeiro lugar. Aleluia, aleluia. Quando você atrai o reino de Deus, vem também consigo o quê? A vontade de Deus. Aí já não é a tua vontade, já não é mais a minha vontade, mas a vontade de quem? De Deus. E isso é difícil. Porque eu tenho sonhos, eu tenho planos, eu tenho as minhas ambições. Mas Deus aqui está dizendo que você agora tens que abraçar a vontade de Deus e fazer dela a tua vontade. Porque quem está a comandar agora é Deus. Ele agora é que assumiu o trono, ele agora está em primeiro lugar. Já não é a tua agenda, não é a minha agenda, não é a tua vontade, é a vontade dele. E não mais os meus princípios, não mais as minhas regras, são os princípios dele. Quem esteve no domingo passado já aprendeu parte dos princípios com o nosso pastor Benedito. E você mantém-se comprometido com Deus, não interessa as circunstâncias quais que você esteja a passar. Aleluia, aleluia. Os compromissados mantêm-se fiéis a Deus em todas as circunstâncias. Na igreja, lá na semana das primícias, o doutor, nosso irmão Oscar, trouxe aqui uma verdade, que muitos na igreja, e fez uma estimativa de 50% de crentes que são descompromissados. Na igreja temos perto de 30 pessoas, 30% que são marginais. Marginais tem a ver com o gatuno, não? Marginal, fica na margem, né? Aquele que vem na igreja, senta nesse banco, participou do culto,
se foi bom, não foi bom, não está nem aí. Ele só está na margem. Mas também nesse grupo estão também os marginais gatunos. Ele está ao teu lado, você descuidou do telefone e rouba o seu telefone. Para você, boa informação, sorrinha que estão sendo filmados. Tem marginais também, pessoas que vêm aqui com um propósito que não tem nada a ver com compromisso com Deus. É surrupiar as coisas do irmão que está ao seu lado. E Deus está te vendo, essas câmaras estão te vendo. Aleluia. Mas tem um pequeno número, 20%, o irmão Oscar dizia que são os comprometidos, ativos, aqueles que estão na igreja, têm conhecimento da visão, da missão e dos valores da igreja, se comprometem e dizem também à liderança, eis-me aqui, conta comigo, eu quero fazer, quero ser parte, quero ser protagonista para que o reino de Deus seja expandido. Poucas pessoas que estão comprometidas com Deus. A maior parte de nós somos domingueiros, somos turistas. Quando você não é útil no reino de Deus, não tem compromisso no reino de Deus, você é um turista espiritual, você é um fantasma espiritual, porque no reino de Deus ele não te conhece. Aquele que acredita em Deus, tem compromisso com Deus, ele se compromete com Deus, se compromete com a sua palavra, mas também se compromete com a obra do Senhor. Aleluia, aleluia. Muitos de nós aqui não temos compromisso com a igreja, com a obra do Senhor. Aqui houve uma exposição lá na primícia, no penúltimo dia ou no último, não é? Onde mostrou-se quantas coisas que a igreja faz. Quais são os ministérios que nós temos? Me ajudem a ditar aí. O que é que nós temos aqui? Temos missões. Missões, só tem quantas pessoas? 4. Como é que vamos alcançar Angola com 4 pessoas? Temos louvor e adoração, temos teatro, temos pessoas para ser visitadas, temos idosas da nossa igreja que nunca visitamos, temos doentes, temos pessoas por resgatar, temos hospital para visitar, temos tanta coisa para fazer e muitos de nós nos demos o luxo de ser parte do grupo dos marginais. Pessoas que não têm compromisso com Deus. Ele veio, ouviu a palavra e sai e gasta 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos. Ele até brilhante na sua empresa, ele até tem fama na sua empresa, mas no reino de Deus ele é inútil, nada faz, não tem compromisso com a igreja, com a obra, nem com o Senhor. Deus te diz, amado, que Deus também somente se compromete com aqueles que se comprometem com Ele e com a sua palavra. Aleluia. Não pense que você sem compromisso com Deus, Deus vai se comprometer contigo. Esqueça isso. Deus só tem compromisso com aqueles que se comprometem com o seu reino e a sua palavra e a sua obra. Vou lhe trazer alguns exemplos. Aqueles meninos que foram retirados de Israel e foram levados à Babilônia. Os 3 homens. Me ajuda aí, quais são os nomes? Sadraque, Mesaque, Abdenego. Diz a Bíblia que eles eram parte da família real. Eles faziam parte da nobreza e foram levados como escravos. Estavam na Babilônia. E quando chegaram na Babilônia, percebeu-se que eram inteligentes. Tinham conhecimento em todos os saberes da ciência, e inclusive na área espiritual. E foram promovidos, se tornaram administradores da Babilônia. Homens que são estrangeiros, homens que são levados, deportados como escravos, agora são os governadores da província de Luanda, governadores da província do Mochico, são os ministros da indústria, por aí fora, homens deportados, estrangeiros, e foram levados como escravos, porque não se achou nenhum como eles. Fiéis, conhecimento em todo o saber, nas coisas de Deus e nas coisas seculares, na ciência. Mas isso suscitou ódio, inveja, e foram forçados para adorarem o quê? A estátua do rei. Lá em Daniel capítulo 3, os versículos 16, 17, diz o seguinte:
que esses jovens, vamos lá ler, respondeu Sadraque. Vamos ler o 15 primeiro. Nos ajude aí. Agora, pois, se estás prontos, quanto ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, do saltério, vou lá no fim. Na mesma hora, dentro da fornalha de fogo ardente, quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Nabucodonosor está dizendo a esses jovens, já que vocês são esses filhos comprometidos com Deus e não querem adorar, não querem se misturar com a minha cultura, vou tocar novamente as flautas, os símbolos, instrumentos ressonantes. Se não me adorarem e adorarem a estátua, o que vai acontecer? Serão lançados aonde? Na fornalha. Na mesma hora, dentro da fornalha. Responderam eles. O que responderam? Vamos ler, 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abdenego e disseram ao rei Nabucodonosor, leia comigo agora, não necessitamos de te responder sobre este assunto. 17. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Olha, o versículo que vem depois é que me impressiona. Vamos lá o próximo. E se não, espera aí. Deus pode não te livrar. Aleluia. Você tem necessidade, pode passar mais alguns meses com necessidades, sim ou não? Você pode querer casar, mas Deus pode não permitir encontrar um noivo neste ano, sim ou não? Mas eles disseram o quê? E se não, fica sabendo de todas as formas que não serviremos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. Aleluia. Estes jovens estão a dizer no rei que nós não vamos negociar os valores, princípios que governam o reino onde nós fazemos parte. Estamos na tua terra, estamos no teu país, você nos promoveu, agora somos administradores, somos ministros, mas ainda assim nós não vamos negociar, não vamos trocar, não vamos mudar da nossa postura. Nós, com a morte ou sem morte, não adoraremos a estátua. Aleluia. Aleluia. E o que aconteceu? Deus lhes livrou? Não. Foram lançados aonde? No forno. Mas esse forno, por causa, o próprio Nabucodonosor estava furioso, disse que aqueçam quantas vezes? 7 vezes mais. O forno foi aquecido 7 vezes. E diz a Bíblia que aqueles que os levaram para deitar no forno, era tanta chama que foram consumidos pelo fogo e ficaram lá. Alguma versão diz que estavam no incinerador. Incinerador é aquele forno que você entra, mas sai em forma de cinza ou em forma de fumo. Passado o tempo, vamos lá no versículo 25. – 3:25. Passou o tempo e Nabucodonosor estava curioso. Respondeu dizendo: eu, porém, vejo quantos homens? Quantos homens foram deitados na fornalha? Quantos homens agora Nabucodonosor está a ver? Quantos homens foram deitados amarrados? Agora estão a ver quantos homens soltos, que andam passeando dentro do fogo sem sofrer nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Aleluia. A mensagem aqui é que Deus, Ele se compromete com aqueles que são comprometidos com Ele. Aleluia. No momento da circunstância, da agrura, poderá Ele não te salvar, poderá Ele permitir o curso da tua prova, mas tenha por certeza, se você confia em Deus, se Ele é o número 1 no teu coração, Ele nunca desampara os seus. Aleluia. No momento certo, diz a Bíblia, ele entrou na fornalha e estava lá passeando. Ele podia até lhes tirar e vão embora, mas ele deixou e ficaram passeando dentro da fornalha
Quando Nabucodonosor viu e diz, olha, o quarto homem é semelhante ao Filho de Deus, aleluia. Glória seja dada ao nosso Senhor. Quando você e eu não negociamos os valores, os princípios divinos, porque Ele é o número 1 nas nossas vidas, tenha por certeza que tudo quanto empreenderes, tudo quanto fizeres, Ele vai te assistir. Ainda que passes mal, Ele na última da hora vai te trazer a vitória. Aleluia. Aleluia. Deus trata com os homens. Há assunto, há níveis que Ele manda anjos, há níveis que Ele manda homens, há níveis que Ele manda. Mas quando vê que o teu nível de fé, o teu nível de comprometimento já não depende da tua liderança, não depende de pessoas que te empurram, te empuxam por aqui. Você acordou, nasceu e está consciente que a primeira coisa, a primeira pessoa a honrar é Deus. Ele próprio desce, Ele próprio luta por ti, Ele próprio vence por ti, aleluia. Não manda intermediários. Quando Jesus foi levado ao deserto, Mateus 4, diz que o diabo chegou no último dia, depois do jejum terminar. E ele disse, o diabo disse a Jesus, o que ele disse? Tens fome, não é? Mas você, filho, diz às pedras que se transformam em quem? Jesus pode transformar as pedras em pão ou não? O que disse Jesus? Não só do pão viverá o homem. Lhe levou no pináculo lá na altura e disse, olha, se me adorares eu te darei todos esses reinos. O que disse Jesus? Somente a Deus adorará. Versículo 11, o que diz? Depois de resistir à tentação, à corrupção, a querer ser corrompido com riquezas, com vaidades, com fama, com o pão, com as necessidades fisiológicas, ele resistiu. Depois o que aconteceu? Então o diabo o deixa. E eis que chegaram quem? E fizeram o quê? O serviram, coisa material. Deus também, Ele pode vir neste mundo material te servir. Se vai usar anjo, se vai usar empresa, se vai usar não sei quem, a igreja, Ele manda quando você não negocia os teus princípios, quando você se mantém comprometido com Ele, na última instância Ele próprio chega. Aleluia. Aleluia. Deus queira que neste princípio do ano 2026, você e eu na nossa agenda, seja quem em primeiro lugar? Quem em primeiro lugar? Se o seu casamento não está a dar certo, quem está faltando no seu casamento? Quem está a faltar lá? Nesse país que vai torto para pior, quem está a faltar em Angola? E quais são os filhos de Deus? Somos nós que estamos na função pública, estamos nas empresas privadas, estamos na praça, que não usamos os princípios do reino. Quem usa os princípios do reino, quem usa os valores do reino, Deus desce. E quando Deus desce, diz a palavra, a bênção te perseguirá. Você fuja na esquerda, à direita, a bênção vai te alcançar, porque Ele obedece à ordem de Jesus. Aleluia. Queira Deus que você e eu sejamos protagonistas de mudança. Ah não, é preciso me consagrar um missionário para servir a igreja. Não, o teu tempo é escasso. Ontem mesmo vi aí nas redes sociais um amigo nosso da oncologia, doutor... Esqueci agora o nome dele. Morreu. Um grande doutor, meu colega em Cuba. Homem com muita vida, mas foi-se embora. O seu tempo é escasso. Sirva a Deus onde queira que você esteja. Aleluia. Quando você é promovido, começa a vir com desculpa. Não, pastor, você sabe qual é a minha posição. Deus não usa cunangas. Eu desafio teólogos, traga-me um único exemplo de um cunanga que Deus usou. Um único. 27 anos a ler a Bíblia, ainda não encontrei um único nanga a ser usado por Deus. Deus usa homens ocupados, aleluia.
Ele, quando te promover a ministro, aí no palácio você precisa agora manifestar o reino de Deus, aleluia. Quando ele te promover a deputado, próximo ano vem as eleições, aproveita e diga: esta é a minha missão, as ovelhas são os deputados, eu vou pregar o evangelho, aleluia. Se você empreende lá na praça, no Cantintom, aquele é o teu campo missionário, prega a poderosa palavra, porque é a única que tem poder para transformar esta nação. E você não pode ter vergonha. Aqueles homens eram conhecedores 10 vezes mais na ciência. Então não me envergonho do evangelho, porque é poder para salvação, aleluia. Este é o único povo que tem vergonha do poder que está nas suas mãos. É o único povo que temos vergonha de grande poder que Deus colocou em nossas mãos. Quando Deus te promover, te dar uma oportunidade na tua família e ser um tio que toda a família ouve, prega a palavra de Deus, implante o reino de Deus, para que muitos sejam salvos e conheçam que Jesus é o Senhor, aleluia. Somente Ele tem poder para salvar a tua família. Somente Ele tem poder para salvar nossa nação. Mas Deus só fará quando um homem, 2 homens, se comprometerem com Ele. Não precisa toda a nação. Aqueles pagãos da Babilônia, que era um império com vários deuses, Deus da lua, Deus de não sei quanto, era tanta idolatria naquele lugar. Quando viram a mão poderosa de Deus se manifestar na fornalha, quando viram a mão poderosa de Deus se manifestar na cova dos leões, aquele Daniel a passear no meio dos leões e nenhum lhe tocou, aqueles homens, os babilônios, decidiram, e era a ordem, que toda a nação devia abandonar os seus deuses e começar a adorar o Deus de Mesaías, o Deus de Sadraque, Mesaque, Abnego e Daniel. Através de ti e de mim, a nossa nação pode ser transformada, aleluia. Mas precisa comprometimento. Nada de preguiça, nada de justificativa. Você e eu precisamos nos comprometer com a palavra, com os princípios, com os valores, com a oração. Nada acontece se não houver a oração. Disse: o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se arrepender, se converter, o que vai acontecer? O nosso Deus vai ouvir. O que Ele vai fazer? Ele desce, perdoa os nossos pecados e faz o que mais? E sara a nossa nação. Essa terra, esta Angola, não precisa do MPLA, não precisa da UNITA, não precisa do FENELA. Quem vai mudar Angola é Deus, aleluia. Se você e eu votarmos alguém que é perverso, a nação continuará gemendo, a nação continuará na fome. Mas quando um justo governa, aquele que coloca Deus em primeiro lugar, a nação se alegra, a nação regozija-se, a nação abençoada por causa do único homem. Então vota bem, não vota à toa. Aleluia. Aleluia. Deus te abençoe. Obrigada, irmão Abraão, pela palavra tão impactante, e verdadeiramente que sejamos filhos de Deus comprometidos com a sua palavra, comprometidos na família, comprometidos nos nossos locais de trabalho. Amém? Vamos pedir agora ao irmão Tó para vir para cá para frente. Tem uma palavra para a igreja. Glória a Deus, amém? Estou aqui à frente para continuar com o processo do apelo. Hoje, daqui a pouco, estaremos nós como homens. Temos aqui homens presentes aqui nesta sala. Homens, amém? Homens, amém? Glória a Deus. Não só homens, também moços, também adolescentes, amém? Amém. A união feminina dessa casa quer nos abençoar. Esse é o mês de janeiro, mês da união masculina. A união feminina decidiu em nos abençoar. Seremos bem tratados, haverá uma harmonização. Então não quero que estejam de fora.
É daqui a pouco já, na cave. E uma das bênçãos é boa comida. Então não se apresse porque estás com fome e queres ir para casa. Então vamos nos esforçar para estar lá embaixo. Todos vocês. Uma nota. Obviamente que a União Feminina pediu para que nós homens pudéssemos estar uniformizados. Noto que nem todos vieram com as roupas que compramos em maio. São poucos, mas isso também não seja bloqueio, amém? Não seja bloqueio. Não sente que não, porque eu não tenho a camisola da União Masculina, não vou poder estar. Venha também, amém? Desce também. Porque o importante mais do que camisa é a unidade. Esse ano é o ano da unidade, da comunidade. Então esteja conosco na cave daqui a pouco. E outra nota, só para terminar, é que daqui a uma semana começaremos a Semana em Foco da União Masculina. Semana em Foco, para quem talvez está aqui pela primeira vez e quer estar, é como se fosse uma conferência, de segunda a sexta-feira, das 18 às 19h30. Então será no dia 20 quê? Dia 26. Então põe na tua agenda para estar. E embora que é semana foco da União Masculina, mas o tema é abrangente para toda a igreja. Porque o tema é o poder da oração na visão e na missão da igreja. Teremos preletores que estarão falando sobre esse tema. Então você que é mulher também, que está conosco, venha também, amém? Então esse é o apelo para que quero deixar eu como o vosso servo, o diretor da União Masculina da Terceira Igreja Batista, amém? O apelo foi lançado. Obrigada, irmão Tó. Vamos nos colocar em pé e vamos cantar o hino final 198.
Antes de chamar o pastor para a oração final e bênção pastoral, recebemos uma informação da equipa de protocolo. A saída vai se fazer primeiro pelo primeiro piso, depois vão orientar então aqui embaixo. Pastor, por favor, bênção pastoral. Vamos orar. Eterno Deus, mil graças te rendemos, ó Deus, nessa manhã. Com o coração cheio de gratidão a Ti, ó Deus, que nos dirigimos. Ao Deus Todo-Poderoso. Pai Celestial, Pai de amor, nesta manhã, ó Deus, acreditamos nós que o Senhor está aqui presente nesse culto. Pai, gratos, ó Deus, por tudo que aconteceu aqui nesse lugar. Obrigado, ó Deus, pelo louvor, pelas ofertas e pela palavra do Senhor que foi pregada aqui, desafiando a cada um de nós a sermos, ó Deus, filhos, filhas tuas, ó Deus, mais compromisso com Deus neste novo ano. Pai, que possamos, ó Deus, colocar o Senhor Deus em primeiro lugar em nossos negócios, nas nossas vidas, na vida profissional, na vida familiar, ó Deus, que possamos, ó Deus, olhar para Deus. Não importa a circunstância que possamos viver neste ano, mas o que importa é que Deus será o número 1 nas nossas vidas. Pai eterno, temos apenas certeza de que a Tua palavra foi pregada e o Teu servo, irmão Abraão, foi um canal de bênção de Deus para nossas vidas. Gratos estamos pela vida do Teu servo. Continua a abençoá-lo, ó Deus, pregando a palavra do Senhor. Abençoa a sua vida profissional, vida familiar. E tudo quanto ele fizer, ó Pai, possa prosperar. Pai Santo, obrigado, Deus, por tudo que aconteceu aqui, ó Deus. Entregamos o resto da tarde nas Tuas mãos. Essa agenda que não seja nossa, mas seja a agenda do Senhor. Pai, se no nosso meio há um irmão, uma irmã que está aqui aflito por qualquer situação. Pai, não permita, ó Deus, que saia daqui sem que o Senhor fale de uma forma particular para esse irmão. Dá uma solução nesse problema que ele está vivendo. Pois que somos uma família, somos desafiados a viver a unidade, a comunidade, para que possamos crescer edificados. Pai de amor, Pai bendito, agora que estamos no fim do nosso culto, o amor de Deus Pai, esse amor incomparável, a graça do nosso Senhor Jesus, essa graça imerecedora, ó Deus, a consolação do Espírito Santo, que esteja com todos nós, desde agora e para sempre. Amém. Amém? Tome vosso assento e vamos então obedecer o protocolo. E palavra pastoral, muito obrigado pela tua presença. Se não fosse a sua presença, não teríamos um culto agradável. Queremos contar com vocês nos próximos serviços. Já amanhã, culto da União Masculina, 18 horas. Quarta-feira, culto de oração. Sexta-feira, culto de estudo da Palavra de Deus. Sábado, ensaios dos corais, bandas. Domingo, mais uma vez, estaremos aqui cultuando ao Deus Todo-Poderoso. Deus abençoe, Deus vos guarde essa semana. Lembre sempre, reserve um tempo para o Senhor na sua vida. Amém? Obrigado.
Talamayangi benatala kuna. Então não vamos cantar? Talamayangi benatala kuna, talamayangi benatala kuna, oh mayange, oh